foi a história do meu batismo e como isso aconteceu, em que momento da minha vida. E eu quero começar dizendo que eu sempre fui de igreja cristã, eu sempre estive envolvido com a igreja, os meus pais são cristãos, os meus avós eram pastores, então eu sempre estive envolvido com a igreja, com pessoas da igreja, com coisas de igreja. A minha vida sempre foi dessa forma. Tem uma pessoa passando ali atrás, gente, tô na onda, então esse cenário não é da minha casa, as pessoas vão passar aqui atrás. A gente tá na onda e inclusive a gente tá, como eu falei antes, aqui no Metanoia, que é um evento que acontece uma vez por mês, de batismo, da galera que aceitou Jesus e vai se batizar e tudo mais. Bom, retornando, então eu sempre estive envolvido com a igreja e eu cresci nisso. Os meus pais sabiamente entenderam que eu estava vivendo num tempo onde eu tinha conhecimento, eu tinha ideia e consciência do que eu estava fazendo, que de alguma forma eles entenderam como pais que eu já podia dar um passo de fé e me batizar e está correto. Uma vez eu até tive uma conversa com a minha mãe, a gente estava falando justamente sobre isso. Ela falou: nossa, mas eu fiz exatamente o que eu achei que era o correto, e realmente estava 100% correto, porque nós pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos, e mais que ensinar, dar oportunidade para que eles conheçam a Jesus e entreguem suas vidas e se batizem. E foi o que aconteceu. Eu tinha por volta de 8 anos, 9 anos por aí. Eu não sei se eu tenho foto disso, mas eu me batizei. Meu avô me batizou. Foi um momento que da minha memória eu lembro desse momento, e foi muito legal. Foi tudo uma experiência muito interessante, né? Como criança, como adolescente, eu estava vivendo isso e foi muito especial. Bom, fui crescendo, fui entendendo, desenvolvendo muita coisa. Deus já estava trabalhando no meu coração, mas eu percebi, conforme eu fui crescendo, de que eu me acostumei com as coisas de igreja. No fim das contas, eu comecei a perceber que a grande questão era que, entre aspas, eu estava sendo domesticada, ou seja, se a igreja falava que isso era o certo, eu fazia isso. Se a igreja falava que tinha que ser assim, eu fazia isso. E se meus pais diziam que a Bíblia fala isso, então eu ia lá e fazia. Eu não conhecia Jesus verdadeiramente. No fim, hoje eu tenho esse entendimento de que aquela decisão que eu com os meus pais tomei quando pequena, eu não tinha uma consciência real do que eu estava fazendo. O batismo nada mais é do que você se arrepender dos seus pecados, você dizer quem é o Senhor da sua vida e você entender de que você depende 100% dele e entregar a sua vida a ele. Então é um ato de fé, não é um ritual. E eu entendo hoje, né, agora que eu cresci, tenho 28 anos, casada, e depois de ter vivido tantas coisas, eu tenho um entendimento a respeito daquele tempo, daquele dia. Eu entendi que eu precisava fazer, mas que eu não fiz para Jesus, ou eu não fiz por causa de um relacionamento com Jesus. Eu, em obediência à cultura cristã, em obediência aos meus pais, aos meus avós, eu entendi que eu precisava fazer aquilo e fiz por livre e espontânea vontade. Mas, com o tempo, eu fui entendendo que eu estava obedecendo às coisas que me falavam. Eu não tinha um relacionamento real com Jesus. Pois bem, eu casei e comecei a enfrentar muitas lutas dentro do meu casamento. É como se eu tivesse sido exposta. Como se, quando eu morava com os meus pais, quando eu estava na minha casa, era como se eu estivesse protegida de tudo que era mal ou de tudo que era sofrimento. Parece que com os meus pais eu não estava exposta a tudo isso. Então eu casei e eu me deparei com a realidade das coisas, me deparei com... Eu precisava ter um relacionamento com Deus, porque era isso que iria me sustentar, que já não bastava mais os meus pais dizer e eu ir lá e fazer, e os meus pais me proteger moralmente, me proteger dizendo: Larissa, o certo é você não mentir. Então eu ia lá e não mentia, porque agora eu estava vivendo como também autoridade do meu lar. Agora eu já não tenho mais os meus pais como autoridade sobre mim. Então agora eu estava em casa, casada com um homem, eu já era uma mulher e eu precisava assumir responsabilidades. E com isso eu fui exposta, não sei você, mas parece que quando a gente casa, a gente é muito tratada por Deus porque a gente é exposta a muita coisa. A gente é exposto,
por exemplo, a ter que se virar e ter que, assim, ser uma pessoa boa, quando na verdade você quer ser uma pessoa muito mal. Quando você não está bem, você precisa estar bem. Você é exposto de diversas formas. E eu percebi que na minha história, na minha vida, é como se tivesse caído uma ficha de que eu não tinha um relacionamento com Jesus real. Eu seguia regras, seguia ordens, conhecia Jesus de ouvir falar, mas nada mudava na minha vida. Era como se o cristianismo, era como se o relacionamento com Jesus não fizesse muito sentido para mim, porque na real isso não mudava e não transformava quem eu era. E aí acendeu uma luz vermelha. Nesse tempo eu já estava casada, eu já discipulava muitas mulheres, eu já estava trabalhando na Onda Dura como supervisora na época. Eu ainda não era pastora integral, eu trabalhava integralmente, mas como supervisora, ou seja, cuidando de grupos pequenos, discipulando mulheres, atendendo. E me vi nessa grande questão. Uma pessoa cheia de iras, cheia de mau caráter, tentando abafar algo que eu não queria mostrar para as pessoas quem eu realmente era. Então eu vi nesse meio onde eu queria ser diferente, mas eu não tinha forças e eu não tinha uma fórmula mágica para realmente mudar. Então eu comecei a fingir para as pessoas de que eu era uma pessoa boa, de que eu não era uma pessoa não transformada. Eu falava para as pessoas, né, e eu tentava agir como uma pessoa transformada, mas no fundo eu não fui transformada. E isso virou uma incógnita dentro de mim. O que está acontecendo? Por que as pessoas são transformadas? Por que as pessoas conhecem Jesus? Eu também conheço Jesus, e por que elas são transformadas e eu não? Porque eu não consigo lidar com a ira? Porque eu não consigo lidar com a explosão? Por que eu não consigo lidar com o mau caráter, com a inveja, com o orgulho? Por que eu não consigo mudar? E eu olhava para a minha história e eu não conseguia encontrar respostas. Então eu fui para a Bíblia. Tivemos um dia um encontro com alguns supervisores da Onda, onde o Lipão estava ministrando. Eram eu e mais umas 4 pessoas, e nessa roda de conversa foi um dia normal, um dia como todos os outros, em que o Lipão estava passando uma lição para os supervisores, uma lição básica a respeito do batismo. Nessa lição ele falou assim pra gente: ó, pessoal, eu vou passar para vocês uma lição só para que vocês possam ter passado por ela, mas assim, vocês já sabem, é um assunto básico da fé cristã, né? Não vai mudar muita coisa para vocês, porque vocês já vivem isso. É só para vocês pegarem isso e passarem adiante para os coordenadores, para os líderes de grupo pequeno e assim por diante. Pois bem, o assunto era batismo. Básico, né, galera? Assim, simples. Todo supervisor, ou seja, toda pessoa que está trabalhando numa igreja, o mínimo que se espera é que ele tenha sido batizado. Pois bem, ele começou a falar sobre esse versículo que está em 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 17. E ele leu assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando ele leu esse versículo, imediatamente a minha mente não sei se já aconteceu isso com vocês. A minha mente fez assim, ó, pá! Ela abriu de uma forma e aí me deu um gelo assim. Eu falei, gente, pensando comigo, meu Deus. E aí eu levantei a mão e falei assim, Lipão, que é o meu marido, eu falei, mas assim, será que essa passagem não é contextual? Será que assim, se a gente já conhece Jesus, se a gente já entregou nossa vida para Ele, se a gente já é batizado, em nenhum momento assim volta o velho homem, a velha mulher, volta quem eu era? Não existe isso. E aí ele começou a explicar que sim, nós sempre vamos lutar contra os nossos desejos, sempre vamos lutar contra a nossa carne, mas agora a gente tem Jesus, agora nós estamos inseridos no corpo e agora a gente já tem tudo aquilo que a gente precisa para lutar contra quem somos, quem desejamos ser e aquilo que nos faz pecar. Agora a gente tem tudo que a gente precisa, todas as ferramentas, porque é através do batismo. E eu ali com vergonha,
daquela situação, mas eu não podia deixar passar aquele momento. Na frente dos pastores, eu levantei a mão e eu falei: então eu não sou batizada? Aquilo foi um choque para todo mundo, obviamente, né? Porque eu já, como eu falei, eu já trabalhava com mulheres, eu já atendia, eu já discipulava, eu já cuidava, eu já trabalhava na igreja. Foi um susto para todo mundo. E eu lembro que o Lipão falou assim: Lara, eu te batizo em casa, então você não precisa, né, na frente de todo mundo e assim por diante. E eu falei: não, eu vou dar um passo de fé e vou batizar na frente da igreja toda, como todo mundo. Eu acho que ele quis cair era para trás naquele momento, né? Porque imagina a situação. E então chegou o dia e eu falei: eu vou fazer isso por obediência a Deus, porque eu entendi, porque eu quero ser transformada, porque eu entendi que eu preciso dele. Era isso que me fazia ter vontade de me batizar. Então chegou o dia, eu lembro que tava toda a igreja, desceu, né? Não sei se isso era assim onde você está ou se você já viu isso. Todo mundo foi pra piscina lá, ficou em volta, um monte de pessoas estavam indo se batizar e tinha os pastores que iam batizar a gente. Eu botei a roupinha lá de batismo, fiquei ali bem quietinha, morrendo de vergonha. Eu acho que ninguém estava entendendo nada, o que eu estava fazendo ali. Pois bem, eu fui, me batizei e eu posso dizer com todas as letras, foi a coisa mais sobrenatural que já vivi na minha vida. Não foi um ritual, não foi uma prática porque eu tenho que fazer, foi algo sobrenatural. Vocês não fazem ideia do que aconteceu na minha vida. Se eu pudesse, eu traria pessoas que me conheceram antes do meu batismo para contar como eu era. Eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa que não gostava de pessoas, eu era uma péssima mãe, enfim. Tudo isso aconteceu em 2011. A partir de 2011, o Senhor transformou a minha história. Hoje eu amo pessoas, hoje eu amo cuidar de vidas, hoje eu amo discipular pessoas, hoje eu me esforço dia após dia para ser uma mãe melhor, eu me esforço dia após dia para ser uma esposa melhor, eu medito na palavra do Senhor, eu sou confrontada por ela e eu mudo conforme aquilo que o Senhor vai me dizendo, sabe? Eu fui totalmente transformada. E tudo que o Senhor tem feito na minha vida foi a partir da coisa mais sobrenatural que foi o batismo. É uma história muito louca, né? Se você pensar, porque muitas vezes a gente não faz isso porque a gente tem vergonha, porque a gente já está muito tempo na igreja e o que as pessoas vão dizer? E a gente acaba, por causa das pessoas, não tomando uma decisão. A partir do momento que eu me batizei e eu contei meu testemunho a primeira vez sobre isso, tantas e tantas pessoas que já caminhavam com Jesus, que já andavam numa igreja, que já eram domesticados, que já viviam dentro da igreja, até filhos de pastores e até pastores mesmo, tomaram uma decisão como a minha. E o que eu tenho para falar para você é para dois tipos de pessoa. Para você que nunca tomou essa decisão, primeiro, você não tem que estar preparado para isso, porque eu nunca estive preparada para esse momento. E o Senhor nunca esperou que a gente estivesse preparado o suficiente, bom o suficiente para se batizar. Se batizar não é um ato religioso onde você vai então agora se vincular a uma igreja. O batismo significa imersão, e imersão não é numa água poderosa, a imersão é no corpo de Cristo. A Bíblia fala em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A Bíblia fala e nós temos que obedecê-la, não porque a gente tem que fazer isso, mas simplesmente porque a gente precisa ter um entendimento de que nós precisamos fazer isso porque é a única chave de sermos uma pessoa melhor, é a única força que nós vamos receber, que é recebendo o Espírito Santo através do batismo para agradar mais o nosso Pai, para que a gente possa amar a Jesus com tudo aquilo que a gente tem. O Senhor quer te usar aonde você está, mas para isso você precisa entregar a sua vida a Jesus e você precisa se batizar. Essa é a minha história do batismo, uma história meio louca, uma história cheia de... Enfim, eu poderia ter tido muitas vergonhas, mas foi assim comigo e eu tenho certeza que se foi assim comigo, pode ser que tenha muitas pessoas que vão viver isso e tem percebido isso na sua história, que não tem tido mudanças na sua vida, não conhecem Jesus verdadeiramente, só ouvem falar, mas nada muda na sua história. Repense se você realmente tem um relacionamento com Jesus e se você já foi imerso no corpo dele. Meu nome é Maricleia e eu tenho 25 anos. Ano passado, em outubro, eu entrei
entrei pela primeira vez aqui na Onda e naquela época eu entendi que era aquilo que eu tinha que fazer, que era aquele amor que eu tinha que ter, só que ao passar do tempo, toda aquela mágoa que eu ainda tinha do meu passado, todas aquelas dores, tudo que eu tinha sofrido quando eu era criança, elas ainda não tinham sido apagadas. E através do Me Belisca, do primeiro Me Belisca, com a pastora Larissa, ela fez uma palavra e falava sobre a mulher samaritana. E ela falou muito sobre o passado dela, e toda vez que ela falava eu pensava, nossa Deus, eu sinto a mesma coisa, sabe? Eu tô cansada de andar e voltar pra trás, e andar e voltar pra trás de novo. E eu preciso largar isso. E hoje, de manhã, eu assisti de novo aquela ministração e Deus falou muito comigo que aquelas dores iam acabar, aquelas mágoas iam passar e que eu tinha que largar a mão disso, e eu tinha que largar a mão do meu orgulho, e eu tinha que largar a mão de tudo que eu achava que ia acontecer e só me entregar para Ele e realmente encontrar Ele. E eu senti isso muito forte, eu caminhei até ali e eu sinto que a partir de agora realmente eu tive um metanoia, realmente Jesus ele mudou a minha cabeça, os meus pensamentos. E eu só tenho a agradecer a pastora Larissa porque ela é incrível e a força dela me fez ter força para caminhar até lá. Cada vez que eu contava os passos que eu estava chegando ali, eu pensava, foi esse passo que ela fez, foi isso que ela fez, ela andou e ela foi lá e ela disse, opa, eu acho que eu não fui batizada. Então, ela hoje, através dela, Jesus, o testemunho dela, Jesus ele tocou muito na minha vida. E eu decidi que eu precisava morrer de vez e nascer de novo como uma nova criatura e foi agora eu posso dizer que eu vivo extraordinário. Esse é um vídeo que eu quis gravar nesse dia, que é o dia do nosso Metanoia aqui em Joinville. E procure uma igreja, procure um pastor. Se você não tem a oportunidade de estar numa onda dura, amém, vá para um lugar onde você vai ser recebido, entregue a sua vida a Jesus e seja batizado, para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Ai, que vídeo diferente! Tô empolgada porque eu tenho certeza que esse vídeo vai... Então, fiquem com Deus. Deixa nos comentários aí como foi o teu batismo, se você já se batizou ou se você nunca tomou essa decisão. Coloque suas dúvidas, que à medida que a gente for lendo, eu vou tentar responder todas elas, tá bom? Um super beijo pra vocês e Deus abençoe.